Mais de 1,8 bilhão de pessoas no mundo seguem uma religião que fala sobre Jesus, que aceita o nascimento virginal de Jesus, que chama Jesus de Messias, que reconhece os milagres de Jesus como sinais autênticos de Deus, que aguarda o retorno de Jesus no fim dos tempos. Essa religião não é o cristianismo, é o islamismo. E o mais surpreendente não é o que o Alcorão diz sobre Jesus, é o que ele nega. Porque com todos esses títulos exaltados, com toda essa reverência, o islamismo chega a uma conclusão que contradiz frontalmente cada palavra que Jesus disse sobre si mesmo. E é exatamente esse contraste entre Jesus do Alcorão e o Jesus da Bíblia que vamos examinar hoje, versículo por versículo, com honestidade e profundidade. Porque no final, a pergunta não é o que Maomé pensava sobre Jesus. A pergunta é o que Jesus disse sobre si mesmo e em quem você vai acreditar. Se esse tipo de conteúdo bíblico sério é o que você quer ver mais por aqui, já deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Eu sou Samuel Leal e hoje nós vamos descobrir o que o Alcorão diz sobre Jesus. Imagine um espelho, mas não um espelho comum, um espelho distorcido. Ele captura alguns traços reais do rosto que está diante dele, o formato geral, algumas feições, mas altera proporções fundamentais. Quem olha para esse espelho reconhece algo familiar, mas o reflexo não é original. Essa é a melhor forma de entender o Jesus do Alcorão em relação ao Jesus da Bíblia. Há traços reconhecíveis, o nascimento virginal, os milagres, o título de Messias, mas o reflexo está fundamentalmente distorcido. A divindade removida, a crucificação negada, a ressurreição esvaziada do seu significado. E hoje nós vamos colocar esse espelho ao lado do original, a palavra de Deus, e examinar cada diferença com precisão. Se você ficar até o final deste vídeo, vai descobrir quais títulos extraordinários o Alcorão dá a Jesus. E por que isso surpreende a maioria das pessoas? O que o islamismo ensina sobre a crucificação de Jesus e as duas teorias que existem dentro da tradição islâmica sobre quem morreu na cruz? Porque a negação da morte de Jesus destrói completamente o fundamento da fé cristã segundo a própria Bíblia. E o que João, capítulo 1, no verso 1, responde diretamente à visão islâmica de Jesus como profeta. E algo que pouquíssimas pessoas sabem. O próprio Alcorão chama Jesus de o Verbo de Deus. E o que essa expressão significa quando você lê à luz da Bíblia? Mas quem foi Maomé e quando surgiu o Alcorão? Antes de entrar no que o Alcorão diz sobre Jesus, precisamos entender o contexto histórico, porque ele muda tudo. O islamismo é posterior ao cristianismo. Maomé nasceu por volta de 570 depois de Cristo e começou a receber revelações que formariam o Alcorão por volta do ano 610. Isso significa que o islamismo surgiu mais de 600 anos depois de Jesus e 600 anos depois dos evangelhos já circularem pelo mundo mediterrâneo. O Alcorão não foi escrito num vácuo histórico. Foi produzido num contexto em que o cristianismo já era a religião dominante no Império Romano. Havia se espalhado por toda a região do Oriente Médio. E algo mais importante, o Alcorão não nega a existência de Jesus. Não trata como um mito ou uma invenção. Pelo contrário, e aqui está a primeira surpresa para muita gente. O Alcorão fala de Jesus com uma reverência que contrasta radicalmente com a forma como o judaísmo rabínico trata. Enquanto o Talmud chama Jesus de impostor e feiticeiro, o Alcorão chama o Messias de profeta autêntico e o Verbo de Deus. Mas como veremos, reconhecer esses títulos sem aceitar o que eles realmente significam é como reconhecer a moldura de um quadro e negar a pintura que está dentro dela. O Alcorão reserva para Jesus uma posição única entre todos os profetas. A Sura 3, versículo 45 em diante, traz uma das passagens mais extraordinárias. Os anjos anunciam a Maria a chegada do Verbo de Deus, o Messias, Jesus, filho de Maria, que será ilustre nesse mundo e no outro, e será um dos favoritos de Deus. Agora pare aqui. Verbo de Deus, Messias, favorito de Deus.
ilustre nesse mundo e no outro. Esses são títulos que o Alcorão não dá a nenhum outro profeta, nem mesmo a Maomé. Jesus é chamado de filho de Maria, não filho de José, justamente porque o Alcorão aceita o nascimento virginal como um fato histórico real, algo que muitos críticos seculares do século XXI negam. O islamismo afirma com convicção. A Sura 61, versículo 6 vai além. Coloca na boca do próprio Jesus a afirmação de que ele corrobora tudo o que está na Torá. Jesus é visto como um profeta autêntico, que fez verdadeiros milagres, como sinais de Deus, incluindo o milagre de transformar figuras de barros em pássaros vivos, uma história que aparece em textos cristãos apócrifos anteriores ao Alcorão. E dentro da tradição mística islâmica, o sufismo, Jesus é elevado ainda mais. O sábio medieval Al-Ghazali descreve Jesus como o modelo máximo de desapego e espiritualidade. Ibn Arabi, no século XI, chega a colocar Jesus como o maior exemplo de santidade que já existiu na Terra, acima do próprio Maomé em termos de proximidades com Deus. Então sim, o Jesus do Alcorão é exaltado, é reverenciado e é tratado com um respeito que surpreende qualquer cristão que nunca leu o Alcorão com a sua atenção. Mas o espelho distorcido ainda está na parede. Agora nós vamos ver onde ele distorce o essencial, o que o Alcorão nega. As 3 grandes rejeições. Aqui o contraste se torna absoluto, porque com todos esses títulos exaltados, o Alcorão chega a 3 negações que destroem o fundamento de tudo que a Bíblia ensina sobre Jesus. A primeira negação: Jesus não é Deus e nem filho de Deus. O Alcorão é explícito: Deus não foi gerado e nem gerou. A paternidade divina de Jesus é rejeitada de forma categórica. Há até uma passagem em que o próprio Deus pergunta a Jesus: eu, por acaso, pedi para as pessoas adorarem você ou adorarem a sua mãe Maria? E Jesus responde: de forma alguma. Eu aponto apenas para o Deus verdadeiro. Essa passagem é uma polêmica direta contra a doutrina cristã da divindade de Cristo. Para o islamismo, Jesus era um servo de Deus, não o Deus encarnado. A segunda negação: Jesus não foi crucificado. A Sura 4, versículo 157 afirma: quando na realidade não o mataram, nem crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. Segundo o Alcorão, os judeus acreditam ter crucificado Jesus, mas isso não aconteceu. Deus o elevou até si antes da execução. E aqui surgem 2 teorias dentro da tradição islâmica. A primeira diz que um discípulo voluntariamente tomou o lugar de Jesus e foi crucificado em seu lugar como um ato de devoção. A segunda, mais perturbadora ainda, afirma que foi Judas quem morreu na cruz no lugar de Jesus, como punição divina pela traição. E aqui chegamos à terceira negação, consequência das 2 anteriores. Se Jesus não é Deus e não foi crucificado, então não houve sacrifício expiatório. Não houve redenção pelo sangue e não houve ressurreição com o peso que a Bíblia atribui a ela. O plano de salvação inteiro, como a palavra de Deus o descreve, é esvaziado totalmente. Mas o que a Bíblia responde sobre isso? Agora, colocamos o espelho do lado original. E a diferença é total. Sobre a divindade de Jesus, João capítulo 1, no verso 1, não deixa margem para a interpretação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João capítulo 1, no verso 14, completa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo verbo que o Alcorão atribui a Jesus. João identifica como o próprio Deus encarnado, não mensageiro de Deus. Não uma palavra de Deus no sentido profético, o próprio Deus em carne humana. João capítulo 10, no verso 30, registra Jesus dizendo com as suas próprias palavras: eu e o Pai somos um. E a reação dos judeus ao ouvir isso foi imediata. Pegaram pedras para apedrejar
por blasfêmia. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Não era uma metáfora de unidade e de propósito, era uma afirmação de identidade divina. Tomé, depois da ressurreição, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, verso 28. E Jesus não o corrigiu, não disse: não, eu sou apenas um profeta. Ele aceitou a adoração porque só Deus pode aceitar a adoração sem cometer sacrilégio. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 8, vai ainda mais fundo. É o próprio Pai falando ao Filho e dizendo: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. O Pai chama o Filho de Deus, não de profeta, não de mensageiro de Deus. Sobre a crucificação, 1 aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 13 e 4, declara com toda clareza: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E o versículo 17 acrescenta algo que destrói completamente a tese islâmica. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ainda estáis mortos em vossos pecados. Paulo não está sendo retórico, está sendo preciso. Se Jesus não morreu, se outra pessoa morreu na cruz no lugar dele, então não houve sacrifício expiatório, não houve ressurreição e não há salvação. A negação da crucificação pelo Alcorão não é apenas um detalhe histórico em disputa, é a remoção do fundamento inteiro da fé cristã. E chegamos então ao ponto mais fascinante de todo esse estudo, e é uma ironia teológica extraordinária. O Alcorão chama Jesus de Verbo de Deus. Kalimatu Allah, em árabe, é um dos títulos mais exaltados que o Alcorão reserva para Jesus. E o islamismo interpreta esse título como o significado que Jesus foi criado pela palavra de Deus. Assim como Deus disse seja e as coisas existiram. Mas quando João capítulo 1 usa exatamente o mesmo conceito, o verbo, o logos, ele está dizendo algo radicalmente diferente. O verbo não é uma criação de Deus. O verbo é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Alcorão pegou o título certo e inverteu o significado. Reconheceu que Jesus é o verbo de Deus, mas recusou a implicação que esse título carrega quando você o lê dentro da revelação bíblica completa. Porque se Jesus é o verbo de Deus no sentido que João descreve, então Jesus não é apenas uma mensagem de Deus. Jesus é Deus falando a si mesmo em forma humana. Agora olhe para o quadro completo. O islamismo reconhece Jesus mais do que qualquer outra religião não cristã reconheceu. Nascimento virginal, milagres autênticos, título de Messias, verbo de Deus, retorno no fim dos tempos. E com tudo isso, chega a uma conclusão que é diametralmente oposta ao que a própria Bíblia diz, que o islamismo diz respeitar. Isso não é uma diferença de detalhe, é uma diferença de fundamento. Porque o Jesus que não morreu na cruz não pode salvar ninguém. O Jesus que é apenas profeta não pode ser adorado sem sacrilégio. E o Jesus que não ressuscitou não tem o poder sobre a morte que todos enfrentamos. Hebreus capítulo 9, no verso 22 é direto: sem derramamento de sangue não há remissão. Se não houve crucificação, não houve sangue. Se não houve sangue, logo não houve remissão. A lógica é inexorável. E aqui está o que a maioria das pessoas nunca consideram. O debate entre o Jesus do Alcorão e o Jesus da Bíblia não é apenas teológico, é histórico. E a evidência histórica pesa de uma forma esmagadora para um lado. A crucificação de Jesus é um dos eventos mais bem atestados da antiguidade, confirmada não apenas pelos evangelhos, mas por Tácito, o historiador romano, que escreveu por volta do ano 116 depois de Cristo, que Cristo havia sofrido a pena capital durante o reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, também faz referência à morte de Jesus. Nenhum historiador sério do período, cristão, judeu ou pagão, negou a crucificação. O Alcorão foi escrito 600 anos depois, sem acesso a fontes contemporâneas dos eventos.
baseado em tradições orais e textos apócrifos que circulavam na Arábia no século VII. A negação da crucificação não é baseada em evidência histórica, baseada em uma premissa teológica que Deus não permitiria que um profeta seu fosse humilhado dessa forma. Mas a Bíblia responde essa premissa com precisão em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz não foi um acidente que Deus precisou disfarçar, foi o plano. O escândalo foi intencional. A humilhação foi um instrumento da redenção. E aqui o espelho está ao lado do original. O contraste é claro. O Alcorão reconhece os traços reais de Jesus, o nascimento virginal, o milagre, o título de Messias e até o verbo de Deus, mas distorce o essencial. Nega a divindade, nega a crucificação, nega o sacrifício expiatório e esvazia a ressurreição do seu significado redentor. O Jesus da Bíblia não é um profeta que aponta para o outro. Ele é o Verbo eterno que se fez carne. Não é um exemplo de santidade para outro. É o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5. Não foi elevado para escapar da cruz. Foi a cruz para cumprir o que estava escrito desde antes da fundação do mundo. E a questão que fica, a única que realmente importa, é a mesma que Jesus fez aos discípulos em Mateus, no versículo 16, no capítulo 15. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Entender o que o Alcorão diz sobre Jesus não é exercício de curiosidade intelectual. É necessário para qualquer cristão que vive num mundo onde 1,8 bilhão de pessoas têm uma visão de Jesus que se aproxima da verdade, mas para exatamente no ponto crítico. O islamismo chegou perto. Reconheceu mais do que o judaísmo reconheceu. Exaltou Jesus mais do que qualquer outra religião não cristã. E mesmo assim, ao negar a divindade e a crucificação, negou o único elemento sem a qual toda exaltação não tem valor eterno nenhum. João, no capítulo 14, no verso 6, registra Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não um caminho entre outros. Não uma verdade parcial entre verdades maiores. O caminho, a verdade, a vida. Não há versículo de compromisso possível com essa afirmação. Ou Jesus estava dizendo a verdade, ou então ele é o que a Bíblia diz que ele é. Ou estava mentindo, e então não merece ser chamado nem de profeta. Não há meio termo. E é exatamente esse meio termo que o islamismo tenta ocupar, com reverência genuína, mas sem as implicações que a própria identidade de Jesus exige. Mas e você? O que você acha mais surpreendente nesse contraste? Os títulos que o Alcorão dá a Jesus, a negação da crucificação ou a ironia do título Verbo de Deus que o próprio Alcorão usa sem perceber o que está dizendo? Me conta aqui nos comentários. Esse é um dos temas que mais gera conversa e eu leio cada resposta. Se inscreve no canal porque ainda temos muito mapa para percorrer e até o próximo vídeo.